Tem até uma frase que diz assim: existem dois tipos de teólogos na Terra, os muito bons e Bento XVI. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. O senhor Daniel Silveira é um protestante nato. É só ele ver um católico tradicional que segue aquelas doutrinas rejeitadas por Martinho Lutero, principalmente aquelas promulgadas no Concílio de Trento e no Concílio Vaticano I, que ele começa a protestar. E assim creio que eu sou a última vítima dos seus ataques virtuais. Ele fez, inclusive, um vídeo em resposta ao meu vídeo intitulado A Herança Maldita de Jonas Abib, em que ele diz, e ele procura, inclusive, me refutar desta forma, que eu não sigo o Concílio Vaticano I. Portanto, eu sou um falso católico tradicional, porque eu não sigo o magistério da Igreja. E quem segue o magistério da Igreja, olha só, é ele e os seus papas pós-Concílio Vaticano II, que ele usa como a grande referência para defender a renovação carismática. Não vou falar aqui de carismatismo, mas quero me confinar a este ponto. Quem é que segue realmente o Concílio Vaticano I e quem é que não segue? Então, para que você possa entender um pouco esta controvérsia, eu vou contextualizar e mostrar qual é o ponto que o senhor Daniel Silveira tenta fazer no vídeo, e depois eu vou mostrar como que o grande herói de Daniel Silveira, que é Bento XVI, ele não esconde isso, diz isso no próprio vídeo. Veja aqui, agora Papa Emérito Bento XVI, né? Tem até uma frase que diz assim: existem dois tipos de teólogos na Terra, os muito bons e Bento XVI. Ele o refuta e mostra que as pessoas da linha dele, da linha do senhor Daniel Silveira, rejeitam o Concílio Vaticano I e não nós, aqui, católicos tradicionais, que simplesmente mantemos essa doutrina e por isso rejeitamos como hereges aqueles que a negam, como Bento XVI, como o senhor Daniel Silveira, se ele realmente está em comunhão, se submete e reconhece Bento XVI como esse grande teólogo que ele fala. Então, vamos contextualizar as coisas em primeiríssimo lugar. O senhor Daniel Silveira, com ares de alguém que estivesse usando um argumento matador, tira da manga o seu Denzinger. Denzinger é um compêndio com documentos papais, e lê, simplesmente lê, um dos documentos mais conhecidos e citados pelos sedevacantistas, a Constituição Pastor Aeternus do Concílio Vaticano I. Muito singelamente, ele nos dirá que o documento fala que sempre teremos sucessores na sede de São Pedro. Logo, a sede de Roma não pode ficar vacante por muito tempo. Essa é a interpretação que ele faz. Apesar de ser uma interpretação infantil do texto, já refutada por mim várias vezes aqui, porque, segundo teólogos da categoria de um cardeal Biot ou de um cardeal Franzelen, estes sim, aliás, grandes teólogos católicos, apesar, digo, de eles, esses grandes teólogos, dizerem que a perpetuidade do primado petrino não exige a perpetuidade física do primaz, nem exclui intervalos, curtos ou longos, entre um e outro sucessor de São Pedro, o mais importante de tudo é o critério que o senhor Daniel Silveira utiliza. E esse é um critério bom. Ele diz assim, ou melhor, é este o critério. Um católico de verdade tem que aceitar a doutrina do Concílio Vaticano I. Caso contrário, ele é um herege, isto é, não professa a doutrina de Jesus Cristo, infalivelmente ensinada pelo magistério da Igreja. E ele está correto. Então, no Concílio Vaticano I, a Igreja ensinou infalivelmente a doutrina verdadeira sobre o primado de São Pedro, dizendo que o primado do Papa é um poder de jurisdição ordinário e imediato sobre todos os fiéis, inclusive sobre os bispos, sobre toda a hierarquia da Igreja. Então, esse ensinamento do Vaticano I é obrigatório. E se de alguma maneira os sedevacantistas rejeitam esse ensinamento, formalmente ensinado pelo magistério, eles estão contra o magistério da Igreja. Correto? Claro que, como que disse resumidamente aqui, não é o caso. Os sedevacantistas não rejeitam porque em uma interpretação correta do texto,
se entende que está se falando que o que é perpétuo é o primado, ou seja, ele vai de São Pedro e passa para os seus sucessores. E assim segue. E o que importa ter na igreja é este poder, de poder sempre designar um sucessor de São Pedro. Em algumas circunstâncias isso pode ser difícil de fazer, pode levar mais tempo ou menos tempo. Mas este poder, ele permanece sempre na igreja até o fim dos séculos. Se você lê o proêmio da Constituição Pastor Aeternus, você vê que, inclusive, se diz claramente, irá se falar sobre a perpetuidade do primado de São Pedro. E isso certamente nós acreditamos. Mas esta é a crença católica tradicional, e nós, como católicos tradicionais, obviamente, a acolhemos. Mas não é a crença dos modernistas que se infiltraram, invadiram e conquistaram as estruturas da igreja, aqueles falsos teólogos da nova teologia, condenada sob Pio XII, e que eram, na verdade, apenas herdeiros do modernismo, condenados sob o Papa São Pio X. Então, estas pessoas, dentre as quais está o falso herói do senhor Daniel Silveira, Bento XVI, esses aí rejeitam esse ensinamento. E para demonstrá-lo, eu vou citar um livro de Joseph Ratzinger, publicado em 1987, na sua versão em inglês, sob o título Principles of Catholic Theology, um livro sobre teologia fundamental, princípios de teologia católica, no qual ele expressamente vai dizer que não se deve ter como única interpretação do primado aquela ensinada pelo Concílio Vaticano I. Deixe-me localizar muito rapidamente esse texto e aí nós já vamos para as nossas conclusões. Diz ele: também não lhe é possível, ou seja, ao teólogo católico, segundo Joseph Ratzinger, depois Bento XVI, por outro lado, considerar como única forma possível e, consequentemente, obrigatória para todos os cristãos a forma que esse primado assumiu nos séculos XIX e XX. Isto aqui é uma referência aos desenvolvimentos, ele chama de um desenvolvimento histórico que aconteceu no catolicismo com relação ao primado, principalmente com o Concílio Vaticano I, que é deste que o senhor Daniel Silveira está falando. Naturalmente, essa afirmação contradiz o próprio Concílio Vaticano I, que afirma categoricamente o primado de jurisdição, ordinário e imediato, do Romano Pontífice sobre todos os bispos e a obrigação de todos os cristãos acolherem esta doutrina, sob pena de perderem a fé e a salvação eterna. Como ensina o próprio Bento XVI em sua obra, esta doutrina do magistério infalível da Igreja foi abandonada desde Paulo VI. Ele diz assim: os gestos simbólicos do Papa Paulo VI e, em particular, o seu ajoelhar-se perante o representante do patriarca ecumênico foram uma tentativa de exprimir precisamente isto, ou seja, de exprimir que ao teólogo também não lhe é possível, por outro lado, considerar como única forma possível e, consequentemente, obrigatória para todos os cristãos a forma que este primado assumiu nos séculos XIX e XX. E agora continua Ratzinger. E, com tais sinais, esses gestos de Paulo VI, apontar a saída para o impasse histórico. Embora não nos seja dado deter a fuga da história, mudar o curso dos séculos, podemos dizer, no entanto, que o que foi possível por 1000 anos não é impossível para os cristãos de hoje. Afinal, o cardeal Humberto da Silva Cândida, na mesma bula em que excomungou o patriarca Miguel Cerulário e assim inaugurou o cisma entre Oriente e Ocidente, designou o imperador e o povo de Constantinopla como muito cristão e ortodoxo, embora o conceito deles de primado, atenção que isso aqui é fundamental, o conceito deles de primado romano fosse certamente muito menos diferente daquele de Cerulário, do cismático, que foi excomungado pelo Papa, do que daquele, digamos, do Concílio Vaticano I. Ou seja, durante 1000 anos, antes de acontecer o cisma com os orientais, se acreditou em uma doutrina muito mais parecida com a de Miguel Cerulário, que foi excomungado pela Igreja Católica, no Oriente, do que
a doutrina do Concílio Vaticano I, que para Bento XVI é um desenvolvimento do século XIX e XX. Talvez você não consiga ter percebido isso nos textos que eu citei, porque na verdade eu estou citando o final, né, e quis resumir para este vídeo, mas eu publiquei também um artigo, e nesse artigo você encontra todo o contexto, toda a tradução, da página 197 a 199 deste livro, Princípios de Teologia Católica, e aí você pode entender que Bento XVI está falando exatamente do Concílio Vaticano I, quando ele fala em século XIX e XX, e que ele está dizendo que isso é um desenvolvimento e não a verdade católica, como os padres do Concílio Vaticano I entendiam. Ou seja, ele está rejeitando formalmente, nesse texto, o Concílio Vaticano I. Isso é grave, claro que é grave, mas isso é evidente também. E isso está acontecendo aqui porque os modernistas não aceitam o primado papal como os católicos sempre acreditavam, e é por isso que eles podem engajar em diálogo com os orientais e renunciar a muitas prerrogativas do Papa que jamais poderiam ser renunciadas por verdadeiros católicos. Em outras palavras, continua dizendo o Bento XVI, Roma não deve exigir do Oriente mais a respeito da doutrina do primado do que foi formulado e vivido no primeiro milênio. Quando o patriarca Atenágoras, em 25 de julho de 1967, por ocasião da visita do Papa a Fanar, o designou como sucessor de São Pedro, como o mais estimado entre nós, como aquele que preside na caridade, este grande líder da igreja. Está chamando o patriarca cismático, grego de um grande líder da igreja, estava expressando o conteúdo essencial da doutrina do primado, como era conhecido no primeiro milênio. Roma não precisa pedir mais. Então, o que ele está dizendo aqui, para trocar em miúdos, é que o primado que os cismáticos defendem, que é um primado de honra, o Papa como um príncipe entre pares, princeps inter pares. Então, essa ideia de primado, que foi anatematizada no Concílio Vaticano I, deve ser aceita como essencial, como suficiente. Não se deve pedir mais aos orientais. É isso que ele está dizendo com toda clareza. Ou seja, nós devemos rejeitar ao Concílio Vaticano I, que justamente foi feito, né, a Constituição Pastor Aeternus foi escrita principalmente para destruir essa ideia de que o Papa tem apenas um primado de honra e não um primado de jurisdição sobre todos os bispos. Então, aqui você percebe que Ratzinger, um dos grandes expoentes da nova teologia, como eu falei no vídeo que gravei por ocasião, seu falecimento, ele rejeita a doutrina do Concílio Vaticano I. E agora o senhor Daniel Silveira fica num verdadeiro impasse e ele precisa, com honestidade intelectual, resolver isto. Tá, de uma maneira clara e inequívoca. Diante desta afirmação, a pergunta que fica é: se os ortodoxos conservam essencialmente o conceito de primado crido pelos cristãos no primeiro milênio, e se os católicos acreditam em um primado que é resultado de um processo histórico particular, não existente no princípio do cristianismo, por que raios Bento XVI não é um ortodoxo? Pois parece que, em sua visão, estes últimos conservam melhor a doutrina cristã do que os católicos, que têm um desenvolvimento, fizeram retoques na doutrina tradicional da igreja. A resposta é simples. Bento XVI não aborda a teologia de forma dogmática, como eu, o senhor Daniel Silveira, até um certo ponto pelo menos, e qualquer teólogo normal faria, mas de uma maneira histórica, como fazem os modernistas. Então, para ele é perfeitamente normal que o magistério da igreja expresse não a verdade revelada, ou seja, a verdade católica, como dizem os padres, do Concílio Vaticano I, referindo-se ao primado, mas a consciência cristã do seu tempo, como seria o caso do Vaticano I e do Vaticano II. Poxa, eles são tão diferentes uns dos outros. Um fala de primado, de jurisdição, outro fala em colegialidade. Vamos só para exemplificar aqui, sem entrar em muitos pormenores, muitas nuances. Então, mas por que eles são tão diferentes e até contraditórios e está tudo bem para o Bento XVI? Por que o gesto do Paulo VI
né, que parece contrário ao gesto do Papa Leão IX, ele fala do nome de um cardeal, mas na verdade quem excomungou foi o Papa, São Leão IX. Então por que isso que parecem contraditórios, para ele não é contraditório, dá para aceitar essa contradição histórica, quer dizer, um excomunga, outro desexcomunga, outro na verdade se ajoelha diante do patriarca. Por que isso é possível? Então, muito simples, né? Porque segundo ele, a consciência cristã vai evoluindo, o conhecimento da verdade vai evoluindo. E o que antes era sim, mais para frente pode ser não. E o que antes era não, mais para frente pode ser sim. Não um desenvolvimento orgânico do dogma, um aprofundamento, mas realmente uma transformação. E o senhor Daniel Silveira é igualzinho, tá? Ele é um modernista e nós vamos demonstrar com relação à questão do dom de línguas, mas isso é outra história. Primeiro vamos tentar curar o mal, esclarecer para ele a situação em que ele se encontra, né? Essa verdadeira contradição de ele estar dizendo que segue o catolicismo, quando na verdade segue o protestantismo na vertente, variante modernista. Então, segundo Ratzinger, é assim, as coisas vão mudando de acordo com a consciência cristã. E o que era tido por verdade em certas circunstâncias históricas, deixa de sê-lo em outras. O nome desta escola de pensamento, de viés historicista, subjetivista, relativista e ecumenista, é Nova Teologia, Nouvelle Théologie, que é uma herdeira do modernismo, heresia condenada pelo Papa São Pio X e precursora do Concílio Vaticano II. Então, ao senhor Daniel Silveira cabe escolher. Ou segue o neoteólogo Bento XVI e considera o Vaticano I um ponto facultativo, pois se trata daquilo que os ortodoxos e protestantes chamariam de uma inovação romana, mas que os modernistas preferem chamar eufemisticamente de desenvolvimento doutrinal e curvar-se, como fez o pretenso São Paulo VI diante dos cismáticos, reconhecendo o caráter bimilenar de sua doutrina sobre o primado de honra, formalmente condenada em 1870 pelo Concílio Vaticano I, ou então sustentar, com o Papa Pio IX, essa é a opção segunda para o senhor Daniel Silveira, que a doutrina do Concílio Vaticano I é obrigatória, inclusive para a salvação eterna, que aquele que não crê perde a fé e a salvação eterna, como diz o texto do Concílio Vaticano I. No primeiro caso, o senhor Daniel Silveira mostra a todos que é um simples modernista que nem sequer reconhece o caráter obrigatório do Concílio Vaticano I, seguindo a Bento XVI, que citou, e assim perde o debate. Porque, afinal de contas, se ele está em comunhão com esses hereges modernistas que rejeitam o primado do Papa, ele não pode dizer que eu estou errado por rejeitar também, na cabeça dele, claro. Então, o próprio argumento dele contra nós não faz o menor sentido, porque ele também não segue. Então, ele está tentando tirar um cisco do olho do outro, mas ele tem uma trave no olho dele. Então, isso é impossível. Portanto, não tem como ele vencer um debate nesses termos. Claro que nós seguimos o Concílio Vaticano I, e ele interpreta de uma maneira infantil e ridícula o texto do Concílio Vaticano I, mas isso é outro ponto, porque se ele aceita Bento XVI como um papa, como um católico, etc., etc., ele pode perfeitamente bem conviver com pessoas que dizem, olha, eu aceito apenas um primado de honra do papa e não um primado de jurisdição. Tá ok? Então, tá ok, fica quieto e segue falando sobre outras coisas. Agora, tem a outra possibilidade que é a melhor. Ou então ele pode perder o debate da maneira melhor e mais honrada, isto é, reconhecendo que temos razão ao dizer que os papas do Concílio Vaticano II são hereges que romperam com a doutrina católica tradicional, inclusive e sobretudo com as doutrinas promulgadas no Concílio de Trento e no Vaticano I. Espero que o senhor Daniel Silveira seja honesto e abrace o catolicismo de verdade. Então, esses são os meus votos para o senhor Daniel Silveira. Possivelmente vamos retomar esse tema das respostas dele, particularmente falando sobre a questão do dom de línguas, mas eu espero que haja da parte dele uma reação positiva a esse vídeo, ele se dê conta dos seus erros e com calma também possa ler o artigo que escrevemos especialmente para ele, para este caso em particular, do argumento dele contra a nossa posição sedevacantista, ok?
Muitíssimo obrigado a você também pela atenção. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.